Oi, pessoal, tudo bem? Olha, hoje a gente vai falar de uma coisinha no português que parece pequena, sabe? Mas que faz uma diferença gigante. Os artigos. Pode parecer tema de escola, né? Mas entender o poder que eles têm, nossa, isso muda o jogo para se comunicar de um jeito muito mais claro, muito mais natural. Então, bora lá desvendar isso. Para começar, vamos usar uma imagem que ajuda muito. Pensa que os artigos são tipo o foco de uma lanterna. Com eles, a gente escolhe se vai jogar uma luz bem forte e direta em uma coisa específica, ou se vai usar uma luz mais aberta, mais geral, iluminando tudo de uma vez. Essa pequena escolha que define o que a gente está mostrando. Então, o que é um artigo na prática? Bom, é aquela palavrinha que a gente coloca antes de um substantivo. A missão dela é bem clara. Dizer pra gente se aquele substantivo é masculino ou feminino e se está no singular ou no plural. Basicamente, o artigo apresenta o substantivo na frase. É como se fosse o porteiro da palavra, sabe? E a melhor parte é que, apesar de toda essa importância, em português a gente só precisa se preocupar com dois tipos principais de artigos. Isso mesmo, só dois. Fica bem mais fácil de organizar as ideias. Vamos ver cada um deles. Ok, começando pelo primeiro grupo, os artigos definidos. O nome já dá a dica, né? A função deles é essa mesma: definir, especificar, apontar para alguma coisa que tanto quem fala quanto quem ouve já sabe do que se trata. E quem são eles? Tá aí: o, a, os e as. Eles são nosso equivalente direto do the do inglês. Bem simples. Cada um deles tem que concordar com o substantivo. Então é o para masculino singular, a para feminino singular e por aí vai. Lembra da nossa lanterna? Então, imagina a frase "pegue o livro na mesa". O uso do o aqui é como fechar o foco da lanterna bem naquele objeto. Não é um livro qualquer. É aquele livro específico que a gente já sabe qual é. Então, quando que a gente usa? Bom, para coisas que são únicas, tipo o sol. Só tem um. Usamos também para falar de algo que a gente já mencionou antes na conversa. E um jeito muito brasileiro de usar é para mostrar familiaridade, sabe? Quando a gente fala, a Maria chegou, dá a entender que todo mundo ali conhece a Maria. Agora vamos virar a chave e olhar para o outro lado da moeda. Se os definidos especificam, os artigos indefinidos fazem exatamente o contrário. Eles generalizam. Falam de algo de um jeito mais vago, não específico. E esses são uma, uns e umas. Em inglês seria o a ou an e no plural, some. A regra de combinar gênero e número continua a mesma, um para masculino singular, uma para feminino singular e assim por diante. Vamos voltar para a nossa lanterna e ajustar o foco de novo. Se a frase agora é "pegue um livro na mesa", a coisa toda muda. O abre o foco da lanterna e ilumina a mesa toda. Quer dizer que pode ser qualquer livro que estiver ali. A escolha é livre. E os usos deles são bem legais. A gente usa para apresentar uma coisa nova na conversa, tipo, achei uma chave. Eles também são ótimos para dar uma ideia de quantidade aproximada, como em acho que ele tem uns 20 anos. E até para dar ênfase, com mais emoção, sabe? Tipo, ele é um herói. Certo. Agora que a gente já viu os dois tipos, chegou aquele momento. A hora da virada de chave, sabe? A parte em que o poder dos artigos fica super claro. É aqui que a gente vê como uma palavra tão pequena pode transformar uma mensagem inteira. A pergunta é essa mesma. Como é que pode, né? A simples troca de um o por um ou de um a por um uma, alterar tanto, mas tanto assim o que a gente está querendo dizer? Vamos ver um exemplo que não deixa nenhuma dúvida. Se liga nessa comparação. Na primeira frase, eu sou o diretor, a pessoa se coloca como a autoridade máxima, talvez o único naquele cargo. É uma afirmação de poder, né? Agora, na segunda, eu sou um diretor, mudou tudo. A pessoa agora é parte de um grupo, um membro da equipe de diretores, a nuance é enorme e a única coisa que mudou foi o artigo. E essa diferença sutil é o que faz a comunicação ser mais rica, mais precisa. Para ajudar a gente a dominar isso no dia a dia, vamos ver umas dicas de ouro. Tem umas misturas de palavras e um truque bem útil. Uma coisa que acontece o tempo todo no português falado é a contração. Os artigos vivem se juntando com outras palavrinhas, as preposições. Por exemplo, de mais o vira do. Em mais um vira num. E a famosa crase, o a, o que é? É só a junção da preposição a com o artigo a. Ficar de olho nessas junções deixa a fala muito mais fluida. E agora, uma dica que é um verdadeiro truque de mestre. Se bater aquela dúvida se uma palavra é um substantivo ou não, faz um teste simples. Tenta colocar um o ou um a
antes dela. Se a frase fizer sentido, pronto, pode ter certeza que, naquele contexto, a palavra está sendo usada como um substantivo. Olha só que incrível este exemplo. Cantar é um verbo, certo? É uma ação. Mas se a gente coloca o artigo o na frente, a mágica acontece. A ação vira uma coisa. O cantar vira o som que os pássaros fazem. O artigo simplesmente transformou um verbo em um substantivo. E com essa ideia, a gente encerra. A reflexão que fica é essa. Agora que esse truque está na mão, que outras palavras do nosso dia a dia, talvez verbos ou até adjetivos, podem ganhar uma vida nova como substantivos? É só usar a ferramenta certa, um simples artigo. A língua é esse playground cheio de possibilidades.